bem-vindo à TV Orville. Eu sou a Poliana Matos e eu vou ser sua professora de português. Bom, português no preparatório para o Cefet Coutec é muito importante. Por quê? Porque vocês sabem que são 15 questões de português no Cefet, no Coutec. E também tem o Colégio Militar, que são 20 questões. Então, vocês têm que estudar bastante para tirar uma nota muito boa. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar de uma matéria bastante interessante. Vamos ver? Hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Bom, gente, a acentuação gráfica era uma matéria que por muito tempo foi cobrada todo ano, tanto no Cefet quanto no Coutec. Ano passado caiu no Coutec e sempre cai também no Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, vocês têm que ficar bem férias. Bom, quando a gente pensa em acentuação gráfica, sempre nos vem à cabeça aquela história da tal da reforma ortográfica de 2008, não é? Ai, como é que escreve? Tem acento, não tem acento? Tem trema, tem hífen? Como é que é? Bom, então é o seguinte, hoje nós já vamos falar da reforma ortográfica. Por quê? A gente ainda não sabe se vai ser cobrado ou não. No entanto, eles não vão cobrar coisa antiga que já passou. Então, o melhor que a gente tem a fazer é já aprender da forma nova, porque quando vier o edital a gente já está preparado, ok? Mas vocês vão reparar que o que foi modificado é muito pouco em relação ao que já existia. Então, a regra é desse tamanho e a reforma é só isso aqui. Então, num minutinho vocês aprendem, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre acentuação gráfica. Bom, gente, quando a gente pensa em acentuação gráfica, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é a diferença entre sílaba tônica e sílaba átona. Vamos ver? A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, numa palavra, tem aquela sílaba que ela sobressai. Então, ela é a sílaba tônica. Por exemplo, em casamento, nós temos o me. Por que que é o me? Ora, porque eu não digo casamento e nem casamento, eu digo casamento. Então, o me é a minha sílaba tônica. As outras sílabas, ou seja, as sílabas mais fracas, são chamadas de sílabas átonas. São as sílabas mais fracas da palavra. Então, em casamento, eu tenho o cá, o zá e o tô, ok? Então, para a gente entender a acentuação gráfica, é importante saber que a gente vai acentuar, quando a regra assim disser, a sílaba tônica da palavra. E a grande maioria das palavras da língua portuguesa, elas vão ter essa sílaba que é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Bom, então o que que acontece? Na língua portuguesa, as palavras vão ser divididas com relação à posição que a sílaba tônica está. Então, por exemplo, quando a sílaba tônica é a última, tem um nome. Quando é a penúltima, tem outro nome. Você se lembra? Lá da quinta série, né, que a professora falava oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, vamos voltar nessa matéria e vamos aprender qual é o nome da posição da sílaba tônica. Vem aqui comigo. Então, classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Nós temos as oxítonas, que são as palavras cuja sílaba tônica é a última, como em vatapá, correr, café. As paroxítonas, como em casamento, incrível, líder. Nós temos as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, é a terceira de trás para frente, como em árvore, médico, veículo. E temos os monossílabos tônicos. Monossílabo tônico? Vem cá, vamos ver o que que é isso. Bom, um monossílabo é uma palavra que tem uma sílaba só, como de, mar, sol, que, com, sem. E o que que é um monossílabo tônico? O monossílabo tônico é aquele que tem uma sílaba só e tem sentido fora do contexto. O que que significa isso? Ele significa alguma coisa mesmo fora de uma frase. Já o monossílabo átono, que é o oposto, ele não tem sentido se for fora de contexto. Quer um exemplo? Pega a palavra de. O que significa de? Aí você pensa. De depende. Quando você diz assim, por exemplo, bolsa de Maria, significa que pertence a ela. Opa! Então, teve que ter um contexto. Então, ela não tem sentido fora de contexto. Já se você diz assim, mar, o que que é mar? Ah, é uma porção do oceano. Então, faz sentido. Então, ali nós temos o monossílabo